Vasco. Quem eu vi não esqueci. Não foi a primeira pessoa trans que eu conheci, mas nunca o esqueci. O Vasco. Foi em 2022 e eu estava a gravar a 6ª temporada da série documental Príncipes do Nada, aqui em Portugal. O Vasco tinha 19 anos. Sentou-se comigo na relva de um jardim em Lisboa para conversar e recebeu-me com uma vontade confiante de partilhar a sua história. Doce e genuíno. Até então não definia a sua vida como dramática, com episódios de discriminação ou perseguição. O Vasco tinha encontrado o seu caminho e eu sentia que estava perante uma pessoa em crescimento, esperançoso em relação à sua vida de adulto. E talvez por isso usasse tão bem as palavras. É que o Vasco era de uma clareza desarmante. Falámos de identidade de género, de questões complexas e que estão, infelizmente, cada vez mais a serem postas em causa quando apenas e só dizem respeito à intimidade individual e em nada afetam ou agridem os outros à sua volta. E foram as suas pequenas frases que mais me marcaram até hoje. Ideias simples. Olhar ao espelho e ver surgir a pessoa que se é a sair cá para fora. Aquela pessoa passas a ser tu. Passas a ser tu, finalmente tu. E foi assim que o Vasco me explicou o papel de libertação que significaram para ele os bloqueadores de puberdade aos 16 anos e os tratamentos hormonais que se seguiram. 3 anos depois, estaríamos a discutir a mudança da lei que lhe permitiu iniciar o seu processo. Mas nessa altura nenhum de nós sabia disso. Ser trans não é uma moda, não é um capricho, não é uma escolha. E Vasco contrapunha todas estas ideias com uma pergunta. Vocês acham mesmo que alguém ia escolher acordar todos os dias num corpo que sente que não lhe pertence? Sem mais, assim, com poucas palavras. Não estamos a falar nem de uma opção, nem de uma doença. Perguntei-lhe se tinha recebido o apoio dos pais, mas eu dentro de mim já sabia a resposta. É um caminho demasiado duro para se percorrer sozinho. E não havia amargura na voz do Vasco. A propósito de uma reportagem sobre transfobia, o pai questionou-o e Vasco calou-se. Mas dias depois viu a reportagem sozinho e foi falar com a mãe. É isto que eu sou, mãe, disse-lhe nesse dia. E a resposta surpreendeu-o. A mãe respondeu-lhe: eu já sabia, filho. As mães sabem sempre. E a mãe do Vasco sabia, mesmo a viver numa vila, mesmo sem experiência de convívio com pessoas LGBTI, mesmo com pouca informação, a mãe do Vasco sabia. Estava em silêncio, por amor, explicou-me o Vasco. Por acreditar que é preciso deixar a pessoa descobrir-se. Os pais também sentem medo. Medo do arrependimento, medo da discriminação social e medo, sobretudo, do sofrimento dos filhos. E têm muita razão para ter medo. 79% dos jovens já assistiu, pelo menos uma vez na vida, a situações de discriminação e violência com base na orientação sexual, identidade ou expressão de género. Nessa tarde de sol em que nos sentámos ali os dois na relva, juntaram-se depois outros jovens da associação Rede Execo, Carlos, Bruna, Joe. Não temos de ser cegos à diferença, temos de respeitar a diferença, disse-me Joe. Mas foi Carlos quem resumiu tudo numa frase. A única coisa que todas as pessoas têm em comum é a mesma diferença. Tão verdade, parece simples, mas não é. Vasco contou-me que demorou algum tempo a aceitar-se. O primeiro inimigo dele próprio foi ele próprio. E depois ficou tudo mais fácil. O amor à volta ajudou, o apoio dos pais, dos amigos, o sentimento de comunidade que criou na associação. Naquela altura estava a trabalhar e a juntar dinheiro para a cirurgia mamária e para a mudança de sexo. Nem todas as pessoas trans têm essa ambição e está tudo bem. Mas Vasco tinha a vontade de o fazer e queria seguir até ao fim. Eu torço por ele, pela sua felicidade, até hoje. Quem eu vi não esqueci. Powered by Zeiss.